desenho das formas geométricas. Deixa eu voltar, voltar não, eu já ia para manifestações clínicas e eu não falei uma coisa para vocês. Eu posso deixar meu paciente lá tanto tempo esperando eu intervir, olhando para ele, olhando abdômen, olhando isso, olhando aquilo? Não, né? Então, ele tem um prazo para esperar. Não, a pessoa tem que ser ligeira, né? Exatamente. Então, eu tenho um prazo, né? Tudo lá para poder olhar essa questão. Então, o meu paciente de parada cardiorrespiratória, ele começou a entrar numa parada cardiorrespiratória agora. Ele tem de 3 a 5 minutos para eu intervir nele, tá? Se eu não intervir nesse período e não conseguir reverter também nesse período, o paciente vem a óbito, tá? Então, eu só tenho de 3 a 5 minutos para poder fazer essa intervenção. O que é intervenção? Identificar, né? Ver que é um paciente que está em parada cardiorrespiratória e iniciar todos os padrões que eu devo iniciar imediatamente, ser eficaz, para que eu consiga reverter esse caso, né? Reverter essa situação, ou pelo menos estabilizar um pouco o meu paciente para que ele consiga chegar no hospital, né? E ter um atendimento, né? De alta complexidade. Então, numa sala de emergência, no CTI, então eu tenho de 3 a 5 minutos para intervir nele. Se eu achar o paciente entrou em parada cardiorrespiratória e demorou mais do que isso, a possibilidade de você encontrar o paciente já em óbito, até em rigidez cadavérica, a gente, é quando está frio, né? Gelado, e você não consegue nem mexer mais os dedos do paciente, é muito grande, né? Então, tudo acontece com muita rapidez, né? Aconteceu, teve essa parada cardíaca, por isso... Professora Isabela. Oi. Eu te mandei uma mensagem, você pode olhar, por favor, no WhatsApp, por gentileza? Posso. Então, por isso que todo mundo no hospital fica nessa correria, né? Para poder resolver e restabelecer o paciente, porque existe ali todo um prazo para que o paciente não venha a óbito. Então, vamos lá. Então, eu consegui identificar que meu paciente está em parada cardiorrespiratória, né? Aqui, gente, ó. Aqui as imagens do pulso, tá? Então, aqui é quando eu olho o femoral, mas vocês vão aprender anatomia sobre essas artérias que passam aí, tá? A radiopulso radial, o carotídeo e o pedial. Vocês vão aprender sobre cada artéria, cada vaso e tudo mais, tá? Então, acabei de ver meu paciente e ele está com todos os sinais, né, de uma parada cardiorrespiratória. Então, eu tenho de 3 a 5 minutos para intervir imediatamente e tentar reverter o quadro do meu paciente, que é um paciente de emergência, né? Quais são as manifestações clínicas? O que é manifestações clínicas que vocês vão ouvir muito? É o que o meu paciente vai me apresentar, né? O paciente vai ficar roxo, vai ficar pálido, né? Vai começar a babar, vai começar... Então, isso são manifestações clínicas. Algo que o meu paciente vai começar a me demonstrar. Por exemplo, quando eu tenho uma alergia da amoxicilina, né? Que muita gente tem quando toma amoxicilina. O que é manifestações clínicas? É o paciente que começa a empolar, né? Começa a ter até edema de glote, por aí vai. Quem come camarão tem alergia. Quais são as manifestações clínicas? Começa a coçar, né? Coça, fica com aquela tosse seca, a glote fecha porque não consegue respirar, a boca incha, os olhos incham, fica com aquele monte de caroço pelo corpo inteiro. Isso se chama manifestações clínicas, tá?
Então, é algo que meu paciente está tendo inerente a outra coisa, que o corpo está manifestando que algo está errado, né? Um processo alérgico nada mais é do que isso. Algo expulsando aquilo que está... onde que as células entraram em atrito com aquilo que você colocou para dentro do organismo do paciente. Não teve boa aceitação. E o organismo começa a se manifestar daquela forma. Então, quais são as manifestações clínicas da PCR? Gente, PCR significa parada cardiorrespiratória. P de parada, C de cardio e R de respiratória, PCR. Porque às vezes está vendo a sigla aí e não linka que a sigla é a mesma do título lá em cima. Então, o que meu paciente vai me apresentar? Outra palavrinha aí que vocês vão escutar 24 horas, apneia. O que é apneia? Quando você pedir para o paciente raio-x assim, ó, enche o peito de ar, segura para eu tirar o raio-x. É o paciente que está sem respirar, tá? Apneia, quando eu paro, faz a apneia para mim, eu paro de respirar. O que são esses nomes que eu estou ensinando para vocês? São terminologias. O que são terminologias? É um dicionário da área hospitalar. É onde o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, onde todas essas pessoas conversam a mesma língua dentro de um hospital ou de uma clínica. Então, a apneia é o paciente ficar sem respirar. Então, manifestações clínicas da PCR. Uma das primeiras coisas, vocês viram lá na imagem, né? Ver, ouvir e sentir. Então, ele estava expandindo caixa torácica? Não. Abdômen fazia movimento? Também não. Então, meu paciente estava no estado de apneia. Ausência de pulso, nós já conversamos, né? Senti o pulso aqui? Não. Olhei na femoral? Também não. E aqui no carótida? Estou sentindo? Bem no fundo, bem perceptível, assim, de longe estou. Pele fria. Por que vocês acham? Por que a pele do paciente vai ficar fria quando ele estiver em um estado de parada cardiorrespiratória? Porque o coração está bombeando sangue. Perfeito. Mas o que tem a ver ele com a pele gelada com sangue? Porque o sangue é quente. Porque o sangue circula. O sangue é o que traz calor para o corpo, não? O sangue é que leva calor para todo o corpo. Por isso que a gente tem esse aquecimento o tempo todo. Por que o paciente que morre, está lá no caixão, você pega nele e está gelado igual pedra? Porque não tem circulação. Porque não tem circulação sanguínea. Tá? Então, vocês já aprenderam várias coisas. Então, a apneia é o meu paciente sem respirar. A ausência de pulso é eu não sentir o pulso. Por isso que vocês vão treinar pulso aí, ó. O radial eu vou sentir... Oh, gente, não é no meio, tá? Não é no meio. É aqui no cantinho, ó. É acompanhando o rádio. Esse osso aqui chama rádio. Por isso que ela chama artéria radial, tá? Depois vocês vão quietinho, ao que for dormir, relaxar, porque falando desse jeito assim, agitado, ninguém sente pulso, não, viu? Treina depois, põe a mão, põe isso, tenta achar a femoral aqui perto da inguinal. Para poder treinar, pega os filhos de vocês aí, namorado, e testa, mas tem que ser quietinho, viu, gente? Se ficar agitado, não sente pulso nenhum, tá? Pele fria porque o sangue realmente não chega, né? E é ele que leva o calor, leva nutrientes, né? Leva oxigenação, leva água para todas as partes do nosso corpo, né? Lá da ponta do dedão até a cabeça. E meu paciente vai ter extremidades cianóticas. Então, nós vamos aprender outra coisa agora, que vocês vão, larga o celular, vão aprender... E vão ouvir o curso inteiro também dentro do hospital. Só colocar aí no silencioso. Já colocou, né? Quando falar... Eu sou cliente, desculpa, que eu não tinha visto que estava no... De olho no seu, o problema não é o microfone, o problema é você não prestar atenção em mim, amigo. Não, eu estou prestando, só que a cliente mandando mensagem aqui. O zap fica, ó, fera lá. Aqui, extremidade cianótica. Então, Oi, Isabela. Oi.
Me dá licença. Me explica novamente, por gentileza, o que é a apneia? Quem que está falando? Márcio? Oi, Márcio. A apneia é quando o meu paciente não fica respirando. Márcio, Tá ok. Oi, tô te escutando. ouviu? Ah, ouviu? Ouvi. Quando ele não está respirando, Isso, quando ele não está respirando. Ele não está assim, ó. Inspira e expira. há um entupimento das vias aéreas. Ele pode ter um entupimento, se entupir as vias aéreas por sangue, por secreção, por alguma moeda que engoliu, ele vai ficar em apneia, é uma consequência, porque não vai passar oxigenação. Entendeu? Então, é sempre voltado para a falta de oxigenação. Aí tem que ver o sentido que você fez a pesquisa aí, entendeu? Não, é porque assim, eu estou assimilando quando um monitor cardíaco entra em apneia. Aí ele tá pegando o final da respiração do paciente, não é isso? Isso, o final da respiração. Na verdade, o paciente não faz essa inspiração, esse peito cheio, né? Mas ele tem um pouco de movimento cardíaco, porém, aos nossos olhos, a nossa percepção é imperceptível. Eu não vou conseguir ver ele fazendo movimento, porque se ele tivesse com 100% sem nada, ele já tinha entrado em choque e tinha morrido antes de você ter intervido nele, entendeu? Antes de você intervir nele. Teve outra pessoa que me chamou. Fui eu, como sempre. Não, pode falar, Nathan. Oi. Mas quando a pessoa, tipo, as pessoas que roncam, elas têm problema de apneia por conta disso? Que fala. Aí a pessoa que ronca, eu tenho que avaliar ela como um todo. Ela está roncando porque ela bebe, Eu já vi. porque ela é obesa, porque ela tem algum problema de... Entendeu? Então, o ronco, ele tem várias etiologias, né? O que é etiologias? Várias causas. Então, para me te dar essa resposta, eu tenho que saber o motivo da causa dele, entendeu? Entendi. Então, a apneia, a gente pode... Mas essa pessoa que engole o ronco, eu sei quem que você está falando, fica assim, ó, e de repente dá aquela roncada, né? Ele fez um estágio de apneia. Exatamente. Aí tem que usar até aquele spray no nariz. Ele fez um estado momentâneo ali de apneia. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Mas aí tem que saber, igual eu te falei, se é por bebida. Você já percebeu que geralmente as pessoas que roncam mais são as pessoas que dormem de barriga para cima, porque acaba apertando o coração, né? Aquela sobrecarga do peso do abdômen, né? Globoso. Quando ela vira de lado, né? Que a esposa fica lá cutucando, ele vira de lado, ele para de... Já viu que eu passo por isso, né, gente? Que eu sei muito detalhe, né? Então, vira de lado, para de roncar. Por quê? Porque libera aonde que estava comprimindo as artérias, né? Então, ele respira... Dormir de barriga para baixo. Ai, meu Deus, está me exigindo demais. Dormir de barriga para baixo? Não sei, depende. Tem gente que não consegue dormir de barriga para baixo, não sei. Vocês estão estudando ronco? Vamos para parada cardíaca. Professora, Oi. É igual complementando o que o Nathan falou, porque existe a apneia do sono, né? Existe a apneia do sono. É isso que eu estava querendo falar, isso mesmo. Mas tem as causas da apneia do sono. Qual que é a causa que esse paciente desenvolveu a apneia do sono? Ela não vem só a apneia do sono ela vem como consequência de algo. Ele está com uma secreção a mais, de uma bronquite, de uma asma, que está dificultando os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos, de fazer essa filtração, e está desenvolvendo isso, porque à noite é onde que vem todas as corizas, né? Onde que a gente tosse, onde que a gente tem aquele tamponamento de secreção. Coriza noturna, ela só vem a partir da noite, justamente por causa disso. Então, é onde que eu tenho que saber que paciente é esse que eu estou estudando, sabe? Cada paciente é singular, gente. Um tem parada cardíaca, o outro também tem. Ah, mas ele teve por obesidade, ele também teve, mas esse aqui tem isso aqui por trás que os exames apresentaram, esse aqui não tem. Então, é avaliar um por um. Por isso que não tem uma receita médica pronta para todos os pacientes com isso no hospital, né? Cada um tem que ser avaliado e dado uma coisa diferente, uma miligrama diferente, por aí vai. Então, o que são extremidades? Vocês vão receber pedidos de raio-x, por exemplo, que é o raio-x da extremidade direita, né? Ou raio-x das extremidades. Pronto. Eu vou fazer superiores, por exemplo. Usou toda a terminologia, né? Então, extremidades são sempre
pés e mãos, tá? Extremidades. Então, fala que outras manifestações que meu paciente vai me apresentar são extremidades cianóticas. O que que é cianótica? Roxa, igual vocês estão vendo aí, ó. Posso falar roxo mais? Não, professora? Não, vocês são meninos estudados, chique, granfino, vai trabalhar em lugar bacana, paga bem e tal, né? E para passar assim tem que ser diferenciado. Então, extremidade cianótica. São as pontas dos dedos, igual vocês estão vendo aí nessa foto, roxa. Mas eu não posso falar isso. Extremidade cianótica. Então, professora, se aconteceu outra coisa lá que tiver roxo o paciente, eu vou falar que é cianótico. Isso. Muito bem. Então, por que vai trazer essa tonalidade dessa cor logo nas pontinhas? Olha, exatamente nas pontinhas. Porque o coração está conseguindo bombear o paciente para as pontas? Exatamente. Ele está tão fraco que ele chega até uma certa sequência. Na hora que chega aqui, o sangue cai. Na hora que bombeia fraquinho de novo, ele vem até que assim e ele volta. Então, é onde que ele não consegue ir lá na ponta das extremidades, ali são as mãos, né? Imagina os pés, que precisa fazer uma força de retorno ainda maior, né? Porque nós somos assim, né? Então, até que volta esse sangue aí, demora muito mais, às vezes nem vai voltar, né? Em quantidade necessária. Então, a ponta dos meus dedos começa a ficar assim. Isso é uma manifestação clássica de um paciente que não chega ao 2 aqui na ponta dos dedos, tá? Na ponta das extremidades. Nem precisa falar ponta, igual eu falei, não, viu, gente? Extremidade. Extremidade, todo mundo já sabe que é isso. O próximo, depois de extremidade cianótica, inconsciência. Nós já estudamos inconsciência, né? O que o paciente vai ter inconsciência? Porque o coração não está bombeando, sangue suficiente, então o sangue não vai chegar na cabeça, então não vai fazer a oxigenação, né, cerebral como um todo, que é necessário. Nós temos várias veias, artérias e capilares dentro da cabeça como um todo, todos eles são irrigados ao mesmo tempo e não vai ter esse O2 chegando aqui, né? Então, ele vai entrar em estágio de inconsciência, né? Até desmaiar, que é o que acontece com os pacientes, ficam desse estado aqui, dessa foto aqui no chão. E midríase, palavrinha também que vocês vão ouvir demais, é isso aqui, ó, miose e midríase. Então, midríase, essa bola preta do meio dos nossos olhos. Eu coloquei uma foto de uma pessoa com um olho claro, justamente para vocês verem o tamanho que ela fica. Em outro momento que vocês vão ver uma midríase, né, uma pupila extremamente dilatada, quando eu vou fazer exame de vista, né, eles pingam aquele colírio e a gente fica ceguinho. Por que eu fico ceguinho? Porque a pupila dilata demais. Eu fico no estágio de midríase, desculpa, midríase. Midríase é ela dilatada. Aí onde vocês estão escritos só midríase, porque no estado de parada cardiorrespiratória, eu tenho ela dilatada, não tenho ela reduzida de tamanho, tá? Então, midríase seria a mesma coisa, professora, de eu falar que a pupila tá dilatada? Sim, só que, né, menino bom, para midríase. Então, as manifestações clínicas que meu paciente vai me apresentar são essas, né? Eu vou ver, além do ver, que a caixa torácica dele não tá fazendo as movimentações nem o abdômen, eu não vou ouvir nem o sentido vindo dele, e não vou sentir nada, bem fundo assim, o pulso. Vou avaliar as extremidades do meu paciente, vou abrir a pálpebra para eu poder avaliar os olhos, vou ver se ele está com as extremidades frias, possivelmente sim, porque eu já vi que as extremidades estão cianóticas. Se elas estão cianóticas, se eu pegar, eu já sei que vai estar fria, porque eu estou vendo que não está chegando sangue aí de forma alguma. Estado de consciência, porque eu chamei, como é que o senhor chama? Como é que o senhor chama? Ele não responde a estímulo nenhum, né?
Antigamente, assim, tinha um estímulo doloroso, que a gente chama, que os socorristas, né, pegavam o mamilo, tanto da mulher quanto dos homens, né, o mamilo, no peito, o mamilo, e rodava o mamilo, assim, ó, para ver se o paciente sentia e manifestava alguma coisa, né? Mas tinha casos que eles arrancavam até o mamilo, deixavam o mamilo até de pendurado, de tanto que apertava toda hora para ver se o paciente reagia. Então, hoje em dia, isso é proibido, viu? E virou legislação. Não pode fazer estímulo doloroso. Quando a gente vai fazer isso, chama estímulo doloroso. O que é estímulo doloroso? Eu preciso fazer algo para ver se o meu paciente está sentindo, igual dentista. Igual o dentista, ele anestesia. Isabela, vou dar uma fincadinha aqui. Se estiver sentindo, você me fala? Fala. Sentiu? Não. Sentiu? Não. Então, você está anestesiada já. Então, ele precisa fazer esse estímulo? Precisa, mas não da forma como era feito, né? Chegava o paciente, às vezes, no hospital, com o mamilo até faltando, ou então até caído, sangrando. Então, a gente faz outros estímulos dolorosos. A gente faz assim, ó, também com a mão, e faz assim no tórax do paciente, ó. Porque dói, né? Faz aí no CCZ, dói. Então, para ver se o paciente, no meio do externo, assim, ó, para ver se ele sente alguma coisa. Dói demais, só de você encostar já dói. Então, além de chamar, né, o paciente pelo nome. Então, Isabela. Oi, Jade. Essa inconsciência pode ser também uma confusão mental, onde o paciente esteja meio mentalmente, assim, desnorteado, uma coisa assim, ou não? Mas aí o paciente não vai estar em parada cardiorrespiratória, né? Se ele estiver desnorteado, ele ainda está respirando, ele está olhando para você, ele não consegue te responder, porque ele já está, às vezes, com um processo de confusão mental. Mas aí eu tenho que saber qual confusão mental que é essa. Ele teve um capotamento, o carro capotou várias vezes, a cabeça dele chicoteou, então ele vai ficar assim, nesse aspecto todo assim, ó, para você um tempão, mas parada cardíaca ele não está, não. Não tá, não, Ele né? pode estar no estágio grave também, sabe? Mas não de parada cardíaca. É um paciente clássico para ter uma convulsão, ali na hora convulsionar, porque chicoteou demais a cabeça, né? Na hora que o carro ficou virando. É um paciente suspeita de grave? Sim. Né? A gente nunca pode negligenciar o paciente, né? E ele pode, às vezes, não ter um corte de um acidente que ele teve, mas é um paciente que, a qualquer momento, ou pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, ou até mesmo ter uma convulsão na sua mão pelo fato do impacto, né? Mas naquele momento, às vezes, ele não está, mas pode evoluir o que vai gerar a parada cardíaca dele é a consequência do acidente, entendeu? Mas às vezes ele não vai evoluir também, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, nós vimos o que é parada cardiorrespiratória e nós vimos todas as manifestações clínicas que meu paciente também vai me apresentar para eu fechar esse diagnóstico que ele realmente está no estágio ali daquele momento de parada cardiorrespiratória. E quais são as principais causas, então, né? Principais, tá? Além das que estão descritas ali na sua apostila, tem outras também, né? Então, a parada cardíaca pode ocorrer por diversos fatores, atuando de modo isolado ou associado. Então, o que é isolado? Modo isolado é quando aconteceu nada externamente com o meu paciente, onde que a minha pressão já estava alta, eu sou hipertensa, e eu tomo remédio do jeito que eu quero. Um dia eu tomo, 2 dias eu não tomo, uma vez por semana. Eu consigo fazer um controle assim? Não. A pressão vai ficar alta demais, vai chegar a ter um pico alto? Vai. É um paciente que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória por causa dessa pressão alta? Pode. Então, isso que a gente chama de caso isolado, tá? Ninguém fez nada com ele, assim, do meio externo, para que ele desenvolvesse uma parada cardiorrespiratória. Agora, a associada, né? A associada é um acidente automobilístico, né? Uma pancada na cabeça de outra coisa, um susto muito forte, né? Que alguém viu uma pessoa sendo assassinada na sua frente, você pode evoluir? Pode. Ao invés só de desmaiar, pode evoluir para uma parada. Cada um reage de uma forma. Eu sou uma pessoa totalmente diferente da Jaqueline, né? Do Adilson, do Natan.
Então, tem pessoas que vão reagir de uma forma super tranquila. Tranquila não tem jeito, né? Uma forma mais fácil. E eu vou ficar extremamente abalada, né? O que vocês assistiram aí a palestra essa semana? O que é... Mas também já deve ter aprendido um pouco também. O que é ansiedade? Então, ansiedade é quando a gente sente todos aqueles sintomas, né? Coração acelerado, mão gelada, fria, transpirando. Às vezes eu fico mais trêmula, minha bochecha fica vermelha. Isso tudo são sintomas, né? Que algumas pessoas têm de ansiedade. Isso é ansiedade, é grave. Tem pessoas que podem... Ela tem problema de coração? Não. Uai, mas o coração dela acelerou. Isso aqui, ó, que mandou o coração dela acelerar. Por isso que isso aqui é perigosíssimo. Todo mundo tem que cuidar da mente, da cabeça, da saúde mental. Porque o que faz eu ter aquela taquicardia violenta, daquele jeito, com sensação até de morte, é isso aqui, ó. Né? Então, mas vocês vão aprender essa questão de equilíbrio emocional, né? Uma série de outras coisas aí na outra matéria. Então, eu tenho essas duas formas do meu paciente evoluir. Uma forma isolada e uma forma associada. A forma associada é algo que a parada cardíaca vai ser uma consequência daquilo que ela passou. Então, teve algo de associado aí. E obviamente que a rápida identificação desse paciente é onde eu tenho a probabilidade de salvar a vida dele e de que esse paciente não tenha uma sequela, né? E que tudo acabe muito bem, né? Aquilo seja apenas um momento que o meu paciente passou aí. Então, é essencial para o salvamento de uma vida potencialmente em perigo, eu identificar todas essas vias que a gente viu aqui nesse momento, né? Parada cardíaca, devido à hipóxia cerebral, no miocárdio, ótimo. Identificação da PCR. Então, eu vi o que meu paciente vai manifestar, vi as principais causas, o que causa, e vou ver agora a identificação de uma PCR. Professora, a gente já viu ali, exatamente. Mas vamos ver aqui, eu já expliquei as identificações lá em cima, quando eu estava explicando o que é parada cardiorrespiratória. Então, como que eu vou identificar a PCR, né? Parada cardiorrespiratória. Tem aí 3 palavrinhas na apostila de vocês. Ver, ouvir e sentir. Que alguém já tinha falado da página aí. Então, puxa uma setinha aí, quem quiser, né? O ver é olhar para a caixa torácica do paciente e ver se tem movimentos respiratórios, né? É isso que significa o ver. O ouvir, né? Ver se o paciente tem alguns movimentos respiratórios presentes. Sentir é eu verificar, né, se o paciente tem pulso presente. Quando eu falo pulso presente, não significa que eu preciso olhar realmente no pulso radial, né? Eu posso olhar aqui no carotídeo ou no femoral. Então, eu vou identificar através desses 3 parâmetros aí: ver, ouvir e sentir. Outra coisa que não está aí no ver, ouvir e sentir, a quarta palavrinha mágica, para você identificar nível de consciência do meu paciente. Qual que é o nível de consciência? É um paciente que está totalmente inconsciente, e se eu chamar por ele, como que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Ele não faz movimento nenhum. Então, esse é o nível de consciência do meu paciente, né? Ele está inconsciente. Então, o que é inconsciente? É igual a meu paciente não responder aos estímulos feitos no momento com ele, ou nele, né? Então, isso que é estado de inconsciência. É o meu paciente não reagir aos estímulos que eu faço ali naquele momento com ele. Respiração ausente, que nós já vimos, né? No ver, ouvir e sentir. É ver a expansão torácica, né? Ouvir sons expiratórios. Ó. Inspira, expira. Então, eu só vou ouvir os sons expiratórios, o que ele vai eliminar. Por isso que eu tento ouvir alguma coisa. Pulso.
ausente. Ou a gente pode ver o radial, né? Femoral e carotídeo, por serem mais precisos que o pulso periférico. O que é pulso periférico? Essas veias que vocês conseguem visualizar, tá? Ele também pulsa. Só que a artéria é mais precisa para eu entender o que está acontecendo com o funcionamento do coração da minha vítima naquele momento. Pronto. Então, aqui nós vimos o que é parada cardiorrespiratória, o que meu paciente me apresenta quando ele está no estágio de parada cardiorrespiratória, quais são as causas que o meu paciente, né, pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, que pode ser uma causa isolada ou não, ou associada, né, com algum outro acidente, alguma coisa assim. Como que eu vou identificar, né, que ao ver, ouvir, sentir o estado de consciência do meu paciente, o nível de consciência, como que está a respiração dele, como que está o pulso, como que eu estou sentindo aquele pulso passar ali naquele momento. E nós entramos agora na ressuscitação cardiorrespiratória. Como que nós vamos fazer o atendimento desse paciente? Porque até então, nós fizemos a localização de tudo, nós classificamos o paciente em emergência diante dos todos os parâmetros que nós avaliamos aqui. Até então, eu já comecei o atendimento? Já. Na hora que eu começo a avaliar o meu paciente aqui, que ele está com midríase, né? Está com extremidade cianótica, está com pulso fraco, fino, está inconsciente, não responde aos meus comandos, eu já comecei o atendimento ali no meu paciente, porque eu tenho de 3 a 5 minutos para reverter a situação da parada cardiorrespiratória. Então, a ressuscitação que eu vou fazer no paciente é um conjunto de medidas, né? Utilizada na hora do atendimento da PCR da minha vítima. Então, ressuscitação cardiorrespiratória é um conjunto de medidas que eu, como socorrista, vou tomar ali naquele momento para intervir nesse paciente. Ou seja, vou lançar a mão de manobras que eu vou realizar ali no corpo dele para restabelecer essa frequência cardíaca, essa frequência respiratória, e a circulação sanguínea voltar pelo menos, não 100% ao normal, mas pelo menos restabelecer o meu paciente ali do estado que ele está até que tenha um socorro melhor. Qual que é o objetivo, né, dessa ressuscitação cardiopulmonar? Então, é manter essa viabilidade cerebral até que chegue um socorro especializado, igual eu falei, né? A gente fazer todo esse atendimento que exige desde a minha identificação, igual vocês viram ali, até eu fazer essas funções, né, das manobras que nós vamos ver daqui a pouco ali. Qual que é a importância, né, de eu estar bem posicionado, saber ter essa prática, né, nessa rotina e tudo mais. Então, a ressuscitação cardiorrespiratória é esse conjunto de medidas que eu, como socorrista, vou ter para poder restabelecer o meu paciente, né, dentro do prazo. Então, do acidentado ou da minha vítima. Então, eu tenho que posicionar a vítima em decúbito dorsal, né? Então, hoje também vocês não falam mais que é deitado, né? Com a barriga para cima. Então, essa posição se chama decúbito dorsal. Essa que esse paciente está aqui deitado, ó. Deixa eu só... Vou aqui onde que tem... Isso. Então, sempre meu paciente tem que estar num ambiente assim, ó, reto. Porque senão eu vou fazer uma força aqui e ele vai afundar junto. As minhas mãos, a minha manobra vai chegar ao coração? Não. Porque toda vez que eu afundo a mão, ele afunda também. Por isso que eu nunca posso ter o meu paciente em uma superfície mole, né? Que faça movimento. Eu tenho que ter ele sempre numa superfície plana, reta, né? E dura, né? Que não seja maleável. Justamente para facilitar que eu tenha, né, na hora de intervir na manobra, ele não faça esse movimento que eu falei. Tem que ser resistente também, né? Resistente. Então, a cabeça não deve ficar mais alta que os pés.
Tem gente que vai lá, pega o acidentado e começa a levantar assim, né? A pessoa está mal aguentando, termina de matar o paciente. Então, ele fica reto, igual essa imagem desse senhor aí. Então, por que que a cabeça nunca pode ficar mais alta que os pés? Porque senão vai atrapalhar o fluxo sanguíneo, o retorno sanguíneo. Então, tudo tem um porquê, né? Nada que faz aqui, na hora de socorrer o paciente, é feito por fazer. Tudo tem uma consequência do motivo que está sendo feito ali daquela forma, tá? Então, caso a vítima esteja, né, sobre uma cama ou outra superfície mais leve, deve ser colocado no chão, ou então deve ser colocado numa tábua sob seu tronco, né? Ou pelo menos uma tábua que pegue pelo menos aqui no paciente, porque quando eu intervir na manobra, ele não afunde também, tá? Então, sempre o ideal, nem que eu tire o paciente de onde que ele está e coloque no chão. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer para poder atender ali esse paciente, tá? Acho que está quase caindo aí de novo. Deixa eu ver. Tá, 3 minutos. Então, da parte do meu paciente, como que ele tem que ficar? Linha reta, plana, a cabeça não pode ficar mais alto que as pés. E o paciente sempre em decúbito dorsal, né? Que é a barriga virada para cima. Da pessoa que está socorrendo, tem posição certa também, professora? Tem, né? Porque senão as manobras que eu vou fazer, eu não consigo atingir aonde eu preciso atingir. Então, o socorrista, ele deve ajoelhar-se, né? Ao lado do acidentado, do paciente. Então, essa moça está aqui, ela podia estar aqui ou do outro lado também, ó. Não significa, gente, que ela tem que ficar sempre do lado esquerdo, porque o coração fica mais lateralizado do lado esquerdo, né? Que não é totalmente do lado esquerdo. Ela poderia ficar do lado de cá? Poderia. Ia fazer o mesmo efeito? Iria fazer o mesmo efeito. Mas eu nunca devo ficar aqui, na cabeça do paciente, e colocando a mão aqui, ó, estendendo a mão aqui em cima, ou no meio das pernas do paciente e fazendo exercício com a mão para cá. Esses dois movimentos estão errados. O correto é ele ficar ao lado do paciente ou do lado de cá do meu paciente. Sempre de um lado ou sempre do outro lado, tá? Aí não tem problema ser do esquerdo ou ser do direito. Às vezes já tem um amigo seu lá pegando um acesso venoso, está com o braço do lado de cá, né? E cada um pega de um lado, dá para poder ficar discutindo sobre isso, não, né? Então, eu tenho que ficar de um lado ou do outro da vítima, e a conduta de quem socorre, né, é primordial ali para salvar esse paciente. Então, o que eu vou falar, né? Lembra do bom senso? O que eu vou falar da agilidade, né? Da habilidade técnica, de tudo. Então, é super importante. Então, essa rápida avaliação que eu faço no meu paciente pode ser de super importância para eu já entender tudo que está acontecendo ali. Então, a primeira providência que eu tomo é estabelecer o suporte básico de vida, né, para esse paciente aí. Posicionar adequadamente do lado dele e começar a preparar da forma que eu preciso ficar. A primeira coisa, antes de começar as manobras, eu vou abrir as vias aéreas. O que é abrir vias aéreas? Vocês sempre vão ouvir dessa mesma forma, tá? Então, antes de começar as manobras, eu preciso que meu paciente ele tenha uma boa oxigenação, que o ar entre. Se eu não pego, é só eu colocar aqui, ó, as mãos aqui na testa do meu paciente, fazer devagarzinho assim para trás, ó. Ele já vai respirar melhor. Ao invés de ficar com o pescoço assim normal para baixo, se faz assim, ó, ele já